Em Curitiba, 10 horas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Um bom dia para todos e todas. Eu e a mão da Irene estamos aqui. Não, mas eu tô aqui, né? Ela está por trás da mão. Gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um encontro desse curso chamado Jesus e a Política, que pretende justamente isso, olhar Jesus dentro do nosso mundo, o nosso mundo que é político. Quando nós falamos de Jesus e a política, nós estamos radicalizando a ideia da encarnação. Se nós não formos capazes de colocar Jesus em todos os assuntos da nossa vida, então a encarnação de Jesus não foi aquilo que a Bíblia nos mostra nos evangelhos. Enquanto nós estamos aguardando os alunos entrarem na sala, lembrem de curtir esta transmissão, compartilhar com as pessoas que você acha que teriam interesse nas suas páginas pessoais, em outras páginas das quais vocês são membros. Também lembrem que nós temos um canal. O canal não tem transmissão ao vivo, mas ali você talvez ache as lições com maior facilidade do que no Facebook. Então o canal é Teologia Pé no Chão. Já estamos com 635 inscritos. Quem sabe hoje, né, a gente chegue a 640, né? Se você nos ajudar aí compartilhando. E também temos esse mesmo material, todo esse material em podcast, no Anchor e no Spotify, para facilitar aqueles que talvez não tenham tempo de assistir um vídeo tão longo como esses que nós fazemos aqui. Para quem é novo, nós estamos começando agora e a aula tem pelo menos 1h30. Então você deve Fora o plus, ouvir, né? fora os acréscimos que o árbitro dá. E os comentários são lidos também? Exato. Faça seus comentários aí, suas perguntas. Na medida do possível, nós vamos lendo aqui e interagindo. E às vezes tem um fundo musical, né? Tem um fundo musical que é o pet aqui da casa. Bartô. O Bartô. Gente, nós estamos então estudando esse curso Jesus e a Política. O curso foi dividido em 4 partes. As 3 primeiras partes trataram de aspectos do poder na sociedade, em qualquer sociedade. No caso, nós estamos estudando a sociedade do primeiro século, na qual Jesus viveu e no qual a igreja se organizou pela primeira vez. E desde domingo passado começamos a análise de um outro poder, um poder que tem outra natureza, outra direção, que é o poder de Jesus. Quando eu falo poder de Jesus, nós que somos cristãos, evangélicos, católicos, nós pensamos logo em algo sobre-humano, supernatural, sobrenatural, que se refere às coisas de Deus. Mas não é esse aspecto que nós estamos chamando a atenção aqui. Estamos chamando a atenção para um Cristo encarnado e que exerceu suas palavras, viveu sua vida, agiu neste mundo de relações políticas. Portanto, é um poder revelado a nós para as relações interpessoais, para todas as relações sociais. Eu falei na aula passada que muitas pessoas consideram estas regras de Jesus, esses ensinos de Jesus, como se fossem regras de urgência, regras excepcionais. E eu estou trabalhando aqui com outra possibilidade, aliás, com a possibilidade que me parece justa, digna do Evangelho, que é a seguinte: Jesus nos deu um modo de viver para a vida humana. Ele nos resgata dessas relações mortais, odiosas, hierárquicas,
para nos colocar de novo em relações humanizantes. Bom, desde a aula passada, então, nós estamos analisando este poder que eu chamo de poder-servitude. É um binômio. Tem a palavra poder e tem a palavra servitude. Isso nos mostra de cara que não é da natureza original do poder dominar. Por mais que nós, todos nós, na experiência humana, tenhamos conhecido o poder apenas como poder de dominação, a dominação não é parte integrante da natureza do poder em si. E é este recorte que nós estamos fazendo aqui. Estamos fazendo um exercício complexo, exigente, de pensarmos o poder em outra natureza, em outra, não natureza, porque, como eu acabei de falar, não é da natureza do poder, mas em outra funcionalidade, em outra ação, né, entre nós. E para nós entendermos isso, então eu dividi este conceito em duas aulas. A aula passada eu falei sobre o poder, a teologia do poder, e agora eu quero falar nesta aula sobre a teologia da servitude. E eu estou usando a palavra servitude, que é uma palavra mal e mal dicionarizada, embora ela exista e seja possível, para justamente mostrar a novitude da servitude. Tá ficando difícil falar sobre servitude, né? Porque se eu falar sobre servo, serviço, servil, escravidão, a gente normalmente vai pensar nas experiências históricas, empíricas, destas ações, né, destas práticas. Mas eu quero então mostrar hoje uma teologia da servitude, para que nós não cometamos o erro de pensar no Cristo e no que Cristo propôs dentro das categorias da nossa sociedade. Porque a nossa sociedade é inevitavelmente hierárquica. E o poder é concentrado naqueles que estão em cima e os que estão embaixo com mínimo poder, sem poder, desprovidos de poder, são aqueles a quem é relegado o servir, o serviço. Então a gente poderia dividir a sociedade entre aqueles que são servidos, porque têm poder para exigir este serviço, né? E aqueles que são obrigados a servir e não serem servidos. Se nós encaixarmos Cristo dentro destas categorias da nossa história humana, nós estaremos colocando os cristãos como os escravos do mundo. Nós não podemos cometer este erro. Por isso, a aula de hoje é dedicada a uma teologia da diaconia. A palavra diaconia foi, olha como nós somos astutos, nós seres humanos, né? Como nós apropriamos tudo, inclusive o evangelho, para dentro dessa estrutura hierárquica, né? A palavra diaconal, diaconia, diaconel, que é tão comum no Novo Testamento, aplicado a Jesus Cristo e à Igreja, foi transformado dentro da estrutura eclesial num cargo. E eu vou mostrar isso mais para frente para vocês, este é um dos erros que nós cometemos em relação a Jesus Cristo. Então, o que eu estou querendo dizer de início é o seguinte: nós temos uma estrutura social que é praticamente universal. E dentro dessa estrutura, nós temos como se fosse uma forma piramidal, né, em que poucos exercem muito poder, em que poucos possuem muito. E que na medida que vai descendo, então, essa escala social, você vai tendo a massa das pessoas
desprovidas, então, de bens, porque bem é um tipo de poder, e desprovidas de poder. Jesus Cristo confronta esse sistema. Por isso eu não estou falando de um Cristo apenas servo. Estou falando da servitude como um poder. E este poder tem uma teologia própria. E é isso que nós começaremos, quer dizer, que nós começamos na aula passada a estudar. Então tá claro, né? Este binômio, né? Poder, servitude, está sendo estudado aos poucos. Então, na aula passada nós estudamos poder, hoje vamos estudar servitude e entre o final desta aula e início da próxima, nós vamos então juntar estes dois elementos que na nossa sociedade são antagônicos e excludentes, né? Quem serve é quem não tem poder, quem tem poder não serve, né? Exige, manda, explora, mas não serve, né? Nós vamos juntar então estes dois termos antagônicos e mostrarmos então um novo caminho, porque de fato é um novo caminho. Esse caminho que nós estamos explorando aqui, estudando, não é um caminho desenvolvido a partir da nossa cultura humana. Ele nos foi revelado por este homem, Jesus Cristo, ok? Então vamos lá. Eu quero começar então hoje, deixa eu ver aqui, já vou apresentar para vocês o esquema da aula. Eu quero apresentar essa teologia da servitude a partir do Antigo Testamento, usando como base, como ponto de partida, dois títulos que serão assumidos por Jesus Cristo. Serão atribuídos a Jesus Cristo póstumamente, né? ou serão assumidos por Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo traz para si esses títulos, né? Mas não apenas títulos, esses títulos com a sua pré-história, com a sua história, com a sua genealogia no Antigo Testamento. E esses dois títulos são, dois pontos, abre aspas, servo de Deus, ou servo do Senhor, ou servo de Yahvé, depende se nós estamos no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, mas servo de Deus. E o outro título, que não tem sentido a não ser em Jesus Cristo, é o título Filho do Homem. Esse título Filho do Homem é muito conhecido por nós, qualquer de nós que já lemos o Evangelho, porque Jesus o assume, né? E nós só conhecemos esse título, né? Esta expressão em Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo ela não tem sentido, né? Ou antes de Jesus Cristo ela não tem sentido. Jesus a assume por nós, e esses dois títulos, então, o título servo de Deus é um pouco menos conhecido, mas eu vou elucidá-lo, vou trazê-lo à tona ao longo da aula de hoje. Bom, para então começarmos, eu quero contextualizar esses títulos no Antigo Testamento. Então, falando rapidamente sobre o Antigo Testamento, a gente poderia fazer uma certa análise, a partir daquilo que estudamos na aula passada, sobre a história do poder. Não tanto uma teologia do poder, mas uma história do poder, principalmente no povo de Israel. O povo de Israel, comparando com as nações ao redor, com os povos contemporâneos da antiguidade, o povo de Israel tem algumas peculiaridades em relação ao exercício do poder. Primeiro, é um povo que nasce da escravidão, portanto, é um povo que nasce de um evento completamente improvável. Como que um povo, milhares de pessoas, são tiradas da base da pirâmide de um império, um mega império, o Império Egípcio,
que dominava todo o norte da África e o Oriente Médio, né, rivalizando com a Babilônia, outro império. Então nós temos um povo que sai deste caldo do império, e não apenas do caldo do império, da base do império, né? Nós temos o Abraão, que apesar de ser um homem rico, rompe com a estrutura do Império Babilônico, se torna peregrino, portanto se torna uma pessoa vulnerável. Esta vulnerabilidade se agrava ao ponto de eles terem a sua existência ameaçada, né? E normalmente quem desequilibra a produção de alimento são os impérios, como nós estudamos já aqui no Império Romano, de modo que eles não têm alternativa a não ser subordinar-se a um império, o Império Egípcio. Então a história de Israel se dá fuga ou ruptura de um império, o Império Babilônico, e o acolhimento, busca, né, da proteção num outro império. O império faz com o povo de Israel aquilo que faz com qualquer ameaça. Quanto maior a possibilidade de um povo ameaçar o poder dominação, mais esse poder dominação vai apertar em cima deles. Então nós temos aí a história do povo de Israel, que é um povo subordinado ao massacre, ao peso, à máquina de exploração de um império. Quando este povo sai de debaixo desta dominação, isso ocorre claramente, expressamente nas Escrituras, pela intervenção de um poder que não se relaciona bem com os poderes imperiais, porque os poderes imperiais rivalizam com Deus. E este poder, então, vai se manifestar na base da pirâmide, nos mais fracos dentre o povo. Assim que esse povo sai da dominação, Deus os leva para o deserto. E para coibir qualquer possibilidade de Moisés se tornar um novo faraó, Deus lhes dá uma lei. E esta lei constitui cada indivíduo da nação judaica, da nação israelita, desde os homens, mulheres, crianças, jovens, estrangeiros, todos têm seus direitos assegurados neste código que nós vamos chamar de Lei de Moisés. Então esse é um primeiro ponto que nós talvez não percebamos, mas que é, quem sabe, o germen de um Estado de direito, em que as relações agora são normatizadas, são amarradas no direito. E o próprio Moisés é subordinado a este código. E Arão, que faria o papel de um superpoder religioso, o homem mágico, o homem que fala diretamente com Deus, que vê a glória de Deus e etc. e tal, que poderia ser o paralelo daquela classe sacerdotal, tanto da Babilônia como do Egito, é imediatamente enquadrado neste código legal, de modo que eles se tornam a tribo sem terra. Né? No curso sobre generosidade eu falo sobre isso. Então Deus faz aqui um equilíbrio de poderes. Moisés não é sacerdote e o sacerdote não governa. Você já tem aqui uma divisão de poderes. Né? Não é o Estado moderno, mas é uma divisão de poderes. Né? Moisés não é o guerreiro é Josué. Né? E todas essas atividades amarradas num código legal, de modo que até a viúva, o órfão e o estrangeiro tenham seus direitos assegurados. É claro que a lei de Moisés pode parecer para nós hoje terrível, mas comparativamente aos povos, nós não temos aqui um poder despótico, né, que passa a explorar este povo. Moisés poderia facilmente ter sido esse explorador. Afinal de contas, ele trouxe o povo, ele tirou o povo. Então, nada mais justo do que Moisés assumir
esse papel. Ele já era até um príncipe egípcio, né? Para ele teria sido muito fácil criar o Egito do Sul, né? O Egito renovado. Né? Eu preciso lembrar do conselho de vocês para comer maçã. Outro detalhe muito importante é que esse povo de Israel não terá rei. Esse povo de Israel se reporta diretamente a Deus, mas nem Deus lida com esse povo de modo arbitrário. Ou seja, Deus não é como os reis da terra. Deus faz uma aliança. Deus se obriga a uma aliança. E este povo vai viver deste modo confederativo por séculos. As projeções aí, os estudos, chegam até a 300 anos que esse povo viveu na terra da Palestina, né, chamada então de Canaã, sem um poder central. Como vivia o povo na época dos juízes? Vivia sem rei. Né? Tem uma notinha no livro dos Juízes que fala assim, nessa época não havia rei em Israel, cada um fazia segundo bem lhe parecia, que parece uma crítica pró-monarquia. Né? Mas essa nota pode ser interpretada diferente, pode ser interpretada como uma liberdade democrática. Né? O que estava acontecendo ali não era a falta de um rei, porque a lei de Moisés não dependia de uma realeza. Né? Na verdade, o que estava acontecendo ali era o mau funcionamento da aliança. Né? Por isso, a história de Israel é uma história dramática. Teve um juiz muito importante chamado Gideão que fez uma libertação tão grande, está no capítulo 6, 7 e 8 de Juízes, em que o povo fala assim para ele, cara, vamos fazer aqui um acordo. Você se torna nosso rei, olha que bonito isso, né? O povo vai eleger democraticamente um rei. E a partir do momento que eles estabelecerem um rei, a dinastia, a casa de Gideão, passaria ao andar de cima e se tornaria intermediário entre o povo e Deus. E Gideão diz exatamente assim, eu não reinarei sobre vocês, nem eu, nem meu filho, nem o filho do meu filho. O Senhor governará sobre vocês. Vocês façam a vontade de Yahvé e tudo correrá bem para vocês. Então Gideão tem ali uma primeira tentativa de monarquia, mas ele corretamente renuncia. O seu filho chamado Abimeleque, ó, o filho do sujeito, né? Meu pai é rei, né? Se encanta com essa proposta e tenta estabelecer uma monarquia. Isso está escrito lá em Juízes capítulo 9 e 10. E ali ocorre uma tragédia, uma guerra civil dentro do povo de Israel. E um dos sobreviventes da família de Gideão, chamado Jotão, pronuncia um apólogo. Apólogo é uma fábula em que as árvores falam, né? Em que ele faz a seguinte narrativa. Ele fala assim, as árvores do campo foram buscar um rei. E buscaram lá, eu não me lembro bem a ordem, mas é assim, foram buscar a oliveira da azeitona, né? E a oliveira falou assim, não, eu não tenho interesse em reinar sobre vocês, eu produzo o azeite que é preciosíssimo e o meu azeite é a delícia das pessoas. As árvores ficaram frustradas e foram procurar a videira. E a videira então falou, não, eu não tenho interesse em governar sobre vocês, eu produzo o vinho que é a delícia das pessoas, eu não tenho interesse. E aí foram buscar a figueira, e a figueira falou, não, eu não tenho interesse, eu produzo figos, e os figos são muito apreciados pelas pessoas, eu não tenho interesse em governar. Então as árvores não desistem de estabelecer uma monarquia, o poder dominação, né? E vão para o espinheiro. E o espinheiro topa exercer o poder e já assume o poder fazendo ameaças, dizendo, se vocês fizerem a minha vontade, muito bem, se não fizeram, sai fogo de mim e os destrói.
O espinheiro que não produz nada de nada, assume o poder e ainda o faz mediante ameaças. Então nós temos aqui uma história do poder extremamente negativa do povo de Israel. Bom, nós temos a história da monarquia é um grande fracasso, e para corrigir este fracasso, vai surgir na história de Israel os profetas. Eu estou fazendo aqui um resumo da história de Israel, estou citando algumas referências, vocês vejam lá. Seria interessante aqui, antes de chegar nos profetas, citar 1 Samuel, capítulos 8, 9, 10 por ali, quando o povo de novo chega para um libertador, como haviam feito com Gideão, e fala: Samuel, é o seguinte, cara, você já está velho, seus filhos não são como você, então nós precisamos de um rei. E Samuel fica muito triste e vai reclamar com Deus, vai orar. E Deus fala: não, Samuel, não fique triste, não é a você que eles estão recusando. Você é apenas um sacerdote. Eles estão recusando a mim para que eu não reine sobre eles. E então Deus fala para Samuel: vai lá e atende o pedido do povo, dê a eles um rei, mas avise para eles o custo. E se você ler então o capítulo 8, 9 e 10 de 1 Samuel, você vai ver que o profeta fala o seguinte: olha, eu vou lhes dizer o que é um rei. O rei vai tomar suas terras, vai tomar seus animais, vai tomar a sua colheita, vai tomar os seus filhos para serem soldados dele, vai tomar suas filhas para serem mulheres dele e escravas da sua corte. E o povo fala: não, nós queremos um rei. Então, essa história é uma história triste, né? A história do poder. Então, feito isso, e daí ultrapassando aqui a história da monarquia, que é sempre uma história triste, se você ler 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai ver que é a história de uma decadência. E essa decadência vai até o cativeiro. E do cativeiro, então, nós vamos chegar a Jesus Cristo. Mas antes disso, eu queria falar sobre os profetas. E os profetas são um fenômeno que só poderia ter surgido no povo de Israel. Você não pode imaginar profetas como esses profetas das Escrituras, Isaías, Elias, Eliseu, Ezequiel, né? Jeremias, todos eles, Abacuque, Miqueias, principalmente, Amós, Oséias, né? Você não pode imaginar homens com esta atuação política e pública, a não ser numa monarquia, como é que se fala? Uma monarquia constitucional, né? Porque todo o povo tem direito assegurado na lei de Moisés. E quando o rei tenta extrapolar, tenta se tornar como um rei pagão, o povo reclama com ele. Os profetas surgem aí como um fenômeno. E este fenômeno se dá entre o povo, entre o rei e diante de Deus. Porque esses profetas são aqueles que denunciam os poderes. Então, os profetas são um fenômeno no sentido de que eles são aqueles defensores da aliança que denunciam tanto o povo que não cumpre a sua parte da aliança, como os reis, que também não cumprem a sua parte da aliança e ainda desviam o povo de Deus, o povo em relação a Deus. Estes profetas serão chamados servos de Deus. Então, eu quis contar essa história para mostrar a vocês a origem, a tradição que está por trás de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o último de uma longa corrente histórica de profetismo. E este profetismo é o germen daquilo que o Antigo Testamento
vai conhecer como servo de Deus, ok? Este título, então, vai ganhar corpo, ele vai ganhar substância no profetismo. E vai surgir, então, um personagem, este personagem está em Isaías, depois eu coloco ali as referências para vocês, e o capítulo mais conhecido do servo é o capítulo 53 de Isaías. O capítulo 53 de Isaías vai falar, eis aí o servo do Senhor. Não tem aparência, não tem formosura, vem de uma terra seca, mas ele é o servo do Senhor. É importante dizer que a palavra servo, antes de ganhar este conteúdo, esta substância, ele é um nome que os reis de Israel também usavam. Então veja, nós temos aqui no Antigo Testamento uma certa sobreposição, né? Porque nós temos Davi, servo de Deus, nós temos Salomão, a quem Deus chama meu filho, né? Então os reis, por serem representantes diretos dos deuses, ou de Deus, do Deus de Israel, também davam a si mesmos o título de servo de Deus ou de filho de Deus. Por exemplo, Faraó era servo dos deuses, ou também chamado filho de Deus. O César romano também é chamado filho de Deus. Portanto, esses títulos em si mesmos não conseguem transmitir tudo o que eles vão passar a significar em Jesus Cristo. Se Jesus Cristo apenas tivesse vindo a público no seu tempo dizendo eu sou o servo de Yahvé, isso não teria significado muita coisa. Por quê? Porque César também é servo de Yahvé, dos deuses, né? Não de Yahvé, dos deuses, de Júpiter, né? Davi era servo de Yahvé, Salomão era servo de Yahvé, e, no entanto, esses homens foram despóticos. Né? Então, o Cristo vai tomar para si esse título e ressignificá-lo completamente. E este tipo de Jesus Cristo vai aparecer, então, em Isaías. E esses cânticos estão em Isaías. A Irene vai anotar aqui rapidamente, para vocês pesquisarem depois, estes cânticos do servo, que estão na última parte do livro de Isaías. Então anote assim, superficialmente, Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50 e Isaías 53. Nestes 4 capítulos, 42, 49, 50 e 53, você tem um personagem do qual é falado, às vezes na terceira pessoa, ele fará, ele virá, ele anunciará, ou então o servo fala até na primeira pessoa, né? E este é um personagem que surge, então, no profetismo de Israel, neste período da decadência da monarquia, ele surge como um personagem a quem Deus levantará. O fato é que ninguém consegue identificar desde Isaías. Isaías viveu há 700 anos antes de Cristo. Dá mais do que uma história do Brasil e mais meio Brasil praticamente de história, né? Alguns estudiosos vão dizer que esses textos não foram escritos por Isaías, foram escritos 200 anos depois de Isaías. Independentemente disso, é tempo pra caramba, né? É de 500 a 700 anos antes de Cristo. Durante todo esse tempo, os estudiosos de Israel tentavam entender quem era este personagem. Quem é este personagem
a quem Deus levantará como seu servo. Eles não têm uma resposta definitiva para este personagem até os dias de Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus Cristo estava andando pela Palestina, as autoridades judaicas, os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores, ainda divergiam sobre o que significava esta expressão, meu servo, servo de Yahvé. Ele não é, se você ler os 4 cânticos, você vai perceber que ele assume funções redentivas. Ele libertará o povo de Israel. E ele será sofredor. Portanto, ele é chamado também o servo sofredor. Ora, quem é que sofre na história de Israel? O povo de Israel. Então, eles tendem a pensar que se trata ou do povo de Israel, então o servo de Yahvé não é um personagem, é um povo. Qual povo? Israel. Então Israel vai sofrer e eles passam a interpretar todo o sofrimento de Israel como sendo o servo de Yahvé. Ou então se trata de um personagem. Mas quem é este personagem? Então aquela curiosidade em torno de Jesus, toda aquela intriga em torno de Jesus, quem é você? Quando João Batista, por exemplo, aparece, né? Quem é você? Você é o profeta? Você é Elias? Você é o Messias? Toda essa agitação em torno de João Batista e em torno do próprio Jesus indicam uma curiosidade de cumprimento profético em torno de João Batista, de Jesus ou de qualquer cara que aparecesse com um certo figurino, né? É como se os especialistas tivessem um certo desenho e comparassem esse desenho com João Batista, com Jesus, com Barrabás, procurando alguém a quem eles pudessem dizer: este é o servo de Yahvé. Então essa seria, em rapidíssimas palavras, a história de um título que Jesus Cristo assumirá não por meio de palavras, ou melhor dizendo, não por meio de autoidentificação. Você nunca vai encontrar nos evangelhos Jesus dizendo: eu sou o servo de Yahvé. Nunca. E tem um motivo, né? Ele assume a servitude por sua própria ação no mundo. Eu falei sobre isso na aula de sexta-feira, né? Nas aulas de sexta-feira está havendo aqui, quem está acompanhando a aula de sexta-feira à noite, está havendo agora aqui uma certa confluência, né? Em que as aulas de sexta-feira podem ajudar a iluminar esta e estas aulas podem ajudar a iluminar as aulas de sexta-feira. Jesus nunca se auto-identifica verbalmente como o servo de Yahvé, mas age de uma forma e tem um fim tão dramático que depois, em Atos, essa foi o tema da aula de sexta-feira, né? Os cristãos dirão de Jesus: ele é o servo de Yahvé. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, ao lado dos poderes do povo de Israel, ao lado da história da violência, da guerra, da exploração praticada pela monarquia israelita judaica, surge um novo instituto, um fenômeno chamado profetismo, e dentro deste ambiente profético surge um personagem, e este personagem passa a carregar as esperanças do povo de Israel. Então, na medida em que a monarquia vai decaindo e as esperanças em torno da realeza vão se esgotando a um ponto que o próprio rei
é levado cativo para a Babilônia, e o povo de Israel nunca mais tem um rei, no seu lugar vão surgindo estes personagens. E dentre eles um chamado servo de Yahvé. Deu para entender? Uhum. Então Jesus Cristo vai agir como servo. Prestem atenção. Não basta dar a si mesmo o título de servo. É necessário servir. Então, tem grandes entre nós, né, em todas as igrejas, que se chamam a si mesmos servo de Deus. Cuidado. O servo pode usar, o cara pode usar o título de servo e ser um faraó ou um César. Não se iluda. Servo não é um título. Servo é um reconhecimento que Deus dá ao seu povo. Isso está muito claro nos cânticos de Isaías, quando Deus fala: eis aí o meu servo. Ele fará, ele irá, ele falará, ele libertará. Eis aí o meu servo. Né? Então, servo não é nunca uma autoidentificação. Servo é sempre um reconhecimento da comunidade. Então, trazendo para a nossa política atual, né, e até para as nossas igrejas, onde essa teologia deve ser melhor entendida, mais bem entendida, né? A servitude nunca é uma autodeclaração, ela é uma alterdeclaração, ou seja, são os outros que têm que dizer: ele é um servo de Deus, ela é uma serva de Deus. O Bebeto diz assim: frequentemente os profetas eram levantados por Deus para lembrar o rei, os sacerdotes do povo, de que a verdadeira adoração a Yahvé resulta em compromisso com a defesa da vida e a prática da justiça. Perfeito. E isso nos faz lembrar, né, Bebeto, que falsos profetas também se levantaram. São chamados no estudo bíblico de profetas da corte. Esses profetas de Israel são profetas da ralé do povo. O Amós, por exemplo, se você ler, acho que Amós capítulo 7, quando alguém vem dar de dedo na cara dele, né, o profeta do rei, né? A Bíblia nunca usa o termo falso profeta, cuidado com isso. Né? O profeta do rei é falso em si, porque ele é um antiprofeta. Né? Se ele atua em nome do rei, ele está em defesa dos direitos do rei. Né? Então o profeta sempre vai surgir da clandestinidade. Entendeu? Ele sempre vai ser alguém levantado diretamente por Yahvé. Né? E só para constar, hoje não tem profetas, tá? O profetismo hoje é um movimento, é o coletivo. É o coletivo que deve servir a Yahvé. Né? Então, Cristo exatamente. Bom, não apenas, né? Mas antes que eu me esqueça, o que eu estava falando de Amós é o seguinte: o profeta do rei vem dar de cara na cara dele, né? Dar de dedo na cara dele, dizendo assim: cai fora daqui, cara. Aqui já tem profeta. E você vai profetizar lá longe, vai para outro lugar. E ele fala: eu não sou profeta nem filho de profeta. Eu sou peão, cara. E Deus me mandou vir aqui. E eu nunca vou me calar. Né? Porque eu ouvi Yahvé. E eu vim falar. Né? Então, muito cuidado também com pessoas que se julgam profeta. Né? O profeta de hoje, ele tem outro papel. Né? Talvez numa outra aula eu fale sobre essa questão do profetismo moderno. Né? Este profetismo de Israel é um fenômeno no tempo. Cumpriu seu papel. A profecia durou até João.
né? E de João é assumida e cumprida por Cristo. Portanto, todo profeta depois de Cristo é aquele que repete as palavras de Cristo e as obras de Jesus Cristo, né? Não basta chamar Jesus Cristo de Senhor, não basta saber pregar bem, não basta nada disso. Enquanto a pessoa se autodenomina alguma coisa, ele está no mesmo balaio de César e Faraó, né? O Cristo fez uma opção radical pelo servir a Yahvé. Então eu vou mostrar aqui para vocês um versículo apenas, deixe-me ver. Deixa eu ver aqui se eu estou correndo muito. Deixa eu correr aqui um pouco para frente para falar sobre Jesus Cristo. Um versículo apenas em que Israel... deixa eu ver aqui, peraí. Aguardem um pouquinho. Um texto de Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17, em que Mateus, que tem uma grande preocupação de mostrar que Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento, ele cita a obra de Jesus tendo na memória o profeta Isaías. Então está escrito assim, ó: ao anoitecer, isso é Mateus 8, 16 e 17, ao anoitecer foram trazidos a ele, Jesus, muitos endemoninhados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então esta é apenas uma citação explícita de referência de identificação de Jesus Cristo como sendo o servo de Yahvé. Ou seja, o ministério de Jesus Cristo é identificado por seus seguidores após a sua morte, porque o evangelho foi escrito após a morte de Jesus, né? Após a sua morte, identificando, isso já é uma teologia, né? Identificando Jesus como sendo aquele que cumpre as profecias de Isaías, sem o qual né, as profecias ficariam abertas ao debate. Então, o que Mateus está dizendo aqui? Que Jesus encarnou o servo de Yahvé, que ele se sujeitou a Yahvé, que ele acreditou na missão de Yahvé ao ponto de danar-se, ao ponto de esgotar-se, e por seu trabalho, como diz Isaías, justificou não a si mesmo, mas aos homens. Então, o que a igreja está entendendo aqui é o seguinte, que Jesus Cristo assumiu a libertação da humanidade, e essa libertação tem que ser integral, né? Não adianta libertar o endemoniado e depois devolvê-lo ao sistema que o endemoniza, né? Não adianta curar o doente e depois devolvê-lo ao sistema que o adoece. Não adianta ressuscitar o morto e depois devolvê-lo à máquina violenta que vai matá-lo de novo. Então, esta libertação da humanidade levou Jesus à destruição de si. E ao destruir-se a si mesmo, ao acreditar no projeto de Yahvé até o ponto de não ser
ele tornou as pessoas livres para que elas sejam servas apenas de Yahvé. Quando liberta a todos, extingue o poder. Porque a partir de agora, todo o que crê em Jesus Cristo nunca mais será servo do seu igual, do seu semelhante. E nunca mais explorará ou dominará o seu semelhante. Esta encarnação de Jesus Cristo explode e implode o mecanismo de dominação. Por isso é que os cristãos vão dizer: Jesus Cristo é o Senhor, César não é o Senhor. Nós cumprimos as leis civis, as leis públicas, mas jamais elevaremos César ao lugar que só Deus pode ocupar. Porque Deus desceu. E levou este sistema à implosão. Para nos libertar, nós somos livres. Livres para servirmos a Yahvé. E assim nos tornarmos, então, servos de Deus. Ao nos tornarmos servos de Deus, não somos mais servos dos nossos semelhantes e também não somos mais senhores dos nossos semelhantes. Esta é a tradição de Jesus Cristo. Por isso que ele pode dizer, e eu vou explorar esse texto em outras aulas, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Servir a ponto de dar sua vida. Se o meu serviço a Deus em favor da humanidade, se o meu serviço a Deus para resgatar a humanidade desumanizada pelos poderes violentos, que desumaniza os brutos e os embrutecidos. Se o meu serviço a Deus exigir até minha vida, eu acredito tanto no reino de Deus e rejeito de tal forma o sistema de dominação que eu irei às últimas consequências. Eu irei até fazer da minha vida um serviço. Porque ao libertar os homens, Yahvé estará vencendo a morte. Porque a morte é que é o Supremo Senhor. A morte é que escraviza todos nós. É por medo da morte e da nossa integridade que nós assumimos a posição desumana de viver numa sociedade bestial, que tem aparência democrática, mas é bestial. Bom, isso seria o que eu queria falar sobre o servo. Falei muito resumidamente, mas queria, a partir de agora, vou dar um tempinho, né? Mas queria, a partir de agora, falar sobre aquele outro título ao qual Jesus dará significado, que é o título do Filho do Homem, que você ouve, mas a menos que alguém explique, nós não temos a menor chance de entender. Fica um clichê, uma palavra, sei lá, né? Meio oca, mas eu vou lhes passar agora a teologia por trás do título Filho do Homem. A Rosana diz assim: eita, que tem um paralelo bom demais aí. Se os profetas do rei eram falsos per si,
por se colocarem ao lado do rei e defenderem os seus interesses, o que dizer dos líderes religiosos de hoje que se colocam ao lado do inominável, né? Esse que é injusto. Você que está dizendo, eu não disse Quem tem nada. ouvidos, ouça. Exatamente. E quem tem entendimento, entenda. Por isso, reputo por indesculpáveis muitos dos cristãos que defendem e seguem esses líderes. Toda aliança da igreja, coletiva ou individualmente, aos poderes de dominação é diabólica. A crítica que o Antigo Testamento faz aos poderes hierárquicos, monárquicos, opressores, é diabólica. Nós vamos estudar isso aqui explicitamente. Todo poder sobre... Por isso que eu disse no início da aula que nós só conhecemos o poder como dominação. O poder é uma força que se impõe e que se você não se sujeitar a ele, ele te machuca ou te mata. Né? Mas esta característica do poder não é parte integrante do poder. E Jesus Cristo vai nos mostrar isso. Jesus Cristo vai desmascarar os sistemas de poder todos, tanto o religioso como o romano. E ali nós podemos colocar todos, do Brasil, dos Estados Unidos, da África, da Ásia, seja qual for o regime. Porque todo regime vai ter que lidar com distribuição de bens, serviços e poder. E a sua tendência será a opressão. Sim. Mesmo que ela carregue o nome de comunista, democrática e etc., a história nos mostra que assim que ele começa a funcionar, o sistema de dominação que está na nossa natureza humana, que nos corrompe, se apropria desse sistema e o converte numa máquina de dominação. Por isso que as igrejas, mesmo que se chamem servo, tipo, eu não vou mais chamar meu pastor, de não sei do que, vou chamá-lo de servo. Não faz menor diferença. Se a estrutura for institucional e hierárquica, ela está mais para Roma e Faraó e Babilônia do que para a comunidade de Jesus Cristo. A comunidade de Jesus Cristo vai se tornar um fermento novo, um vinho novo. Então, a Rosana, né, tem toda a razão. Isso que eu falei aquela hora que você falou, repete a frase, né? Toda associação de cristãos, coletiva ou individualmente, com os poderes, é suspeita. A igreja tem que preservar, por isso eu falei do profetismo, o seu papel de denúncia. Tudo que atenta contra a vida, estou repetindo as palavras do Bebeto ontem no nosso encontro, né? Tudo que não promove a vida, que não promove a libertação do ser humano é suspeito e merece a nossa crítica. Então a igreja, em sendo igreja de Jesus Cristo, jamais se aliará com qualquer projeto de poder a ponto de perder o papel de denunciar a exploração do ser humano. Ela deveria fazer o papel de dizer, opa, aqui você está extrapolando. Opa, aqui você está corrompendo. Opa, aqui você não pode fazer. Você está ultrajando o ser humano. É isso que eu ia perguntar. Você disse que o papel dos profetas foi extinto naquela época. Aquele tipo de profeta. Aquele tipo de profeta. E daí eu ia perguntar justamente isso. Mas e hoje? Porque se os profetas da época denunciavam os poderes, seja do rei, ou seja, quando o povo extrapolava, hoje os poderes têm que ser denunciados ainda. Totalmente, então, com certeza. É a igreja que exerce esse papel. Agora, veja, se a igreja se estrutura de acordo com os poderes da sociedade, como que ela vai criticar?
Daí entendeu? entra naquele dos profeta do rei, que você falou, que não tinha profetas falsos. A Bíblia não usa essa expressão. Isso passa batido também, né, na nossa leitura, porque se não existe a expressão na Bíblia profeta falso, né, profeta do rei, você lê e passa batido, né? Mas o rei era o poder central. Aí se você estava com o rei, como é que você ia denunciar, né? Exatamente. Então é a mesma coisa hoje a igreja. Se ela se perfila com os poderes, ela não vai denunciar, pelo contrário. E se ela denunciar, por que ela não pode denunciar? Porque ela é igual. Entende? Ela pode dar os nomes sagrados que ela quiser dar. E ela se perfila com esses poderes para alcançar poder também e ser protegida nas pautas que ela quer. As igrejas exercem o poder mais descomunal que tem. Veja, até o poder do rei do Antigo Testamento era regulamentado em lei. Eu tenho um curso aí no canal chamado Desobediência Eclesial, né? É um título que causa arrepios e tremeliques, né? Porque falar de desobediência parece que é pecado líquido e certo, né? Mas veja, o poder exercido dentro de uma comunidade cristã é o único poder, desafio você a discutir isso comigo, é o único poder para o qual não há limites. É verdade. Não há limites. Todo o poder, até o poder da rainha da Inglaterra, o poder do presidente da República, do Joe Biden, de quem você quiser, está regulamentado na Constituição. Esse é o poder, o princípio da legalidade, né? A autoridade pública só pode fazer o que a lei permite, né? O que a lei manda. Tem que fazer, né? Por exemplo, o Procurador-Geral da República não pode não denunciar. A lei lhe manda fazer. Quando ele não faz, ele está prevaricando. Eu estou denunciando o PGR aqui, né? O Engavetador-Geral da República. Porque ele tem que fazer. Não está no arbítrio dele fazer ou não fazer. Ele tem que fazer. Inclusive. Agora, pensem, o poder de um padre. O padre até tem lá o código canônico e tal, então não vou me referir ao quintal do outro, né? Eles ainda têm um ordenamento jurídico próprio. Mas e as nossas comunidades? Né? Em que é o que está na Bíblia, é o que se entende da Bíblia e é o que Deus falou com o cara. Né? Quem controla esse poder? Quem controla o poder pastoral? Ele não tem limites. Então percebam como nós ficamos incapazes de denunciar o despotismo do mundo, porque a nossa estrutura é hierárquica. Agora, se a igreja assumir com os riscos inerentes o caminho de Jesus Cristo, aí ela pode denunciar. Aliás, a sua própria existência é uma denúncia. Ela nem precisa falar nada. Seu modo de repartir os bens, seu modo de distribuir o poder é uma denúncia já. Né? E é claro que todos nós... Bom, eu preciso ainda falar sobre o Filho do Homem. Deixa eu só falar mais 3 comentários rapidinho. Tá. Simone Lima, bom dia. O papel da igreja hoje como sistema é docilizar corpos para os próprios interesses. Então. E a Ana Cristina Carvalho, excelente. Igreja como instrumento de denúncia. Exato. Agora, para isso ela precisa reformar-se. Isso. Né? Ela precisa ter a coragem de horizontalizar a hierarquia. E irmãos e irmãs, vou lhes dizer uma palavra de Jesus Cristo. Né? A ninguém chameis vosso Pai, a ninguém chameis vosso mestre, a ninguém chameis vosso guia, a ninguém chameis, não elevem ninguém acima. Tratem a todos como iguais. Por isso é que a palavra de Deus vai usar a palavra co-servo. Co-servo. Nós somos todos amigos e colegas de serviço a Deus e à humanidade. É neste sentido que nós temos que entender a servitude. Porque senão, vou repetir o que eu falei no início da aula, senão nós seremos colocados dentro das categorias da hierarquia. E servir a Deus, então, vai ser sinônimo de escravitude.
dos poderosos, que é o que a menina aí acabou de falar, vai docilizar os corpos, claro, porque Jesus está mandando obedecer à autoridade e submeter-se aos poderes, acabou. Exatamente. Acabou, né? Então a igreja tem sido a culpada, intencional ou não, a culpada pelos poderes despóticos. Porque ela faz o papel que aquele sacerdotal da Babilônia, aquele sacerdotal do Egito fazia. Qual era o papel do sacerdote egípcio, babilônico, romano, grego e tal? Dizer, este é o Filho de Deus, obedeçam-no. Obedeçam César, obedeçam Faraó, obedeçam. Se vocês desobedecerem o Faraó, vocês estão desobedecendo o Júpiter, o Deus lá de cima, e ele vai fulminar vocês. Ora, meus irmãos, só mudaram os nomes, mas a estrutura é babilônica. Ou seja, a estrutura é babilônica. Além de perder o sal, a igreja ainda é usada como instrumento para oprimir. Bom, tem um livrinho aqui, que eu não vou caçar aqui agora, um livrinho de poder, em que nós podemos fazer a seguinte síntese, né? O Império Romano ensinou a igreja, isso já entrou lá para Constantino e tal, ensinou a igreja como governar, certo? O Império Romano cai, a Igreja Católica fica no lugar e ela se torna o modelo de poder. O modelo de poder. Quem é que vai ensinar os reis da Europa a governarem? A igreja. Portanto, a igreja, falando no sentido bem amplo, no sentido de história da igreja, é a professora dos estados. É a professora dos estados. O Estado laico que surge com a Revolução Americana é uma tentativa de emancipar-se. Por isso essa guerra toda aí, né, dos religiosos aí, dos crentes inclusive, em odiar o Estado laico, né? Porque eles querem exercer esse poder de legitimar os poderes, porque esses poderes, como alguém falou para você ontem, né, no Facebook, protege a igreja. A igreja está chegando ao ponto de aliar-se ao déspota, à besta, para encontrar proteção. Sim, ele falou assim, ó, é a favor de armas e falou assim... Quem vai defender quem a vai igreja? falar, defender Exato, e falar pela igreja? Exato. Eu falei, é o Cristo ressuscitado que não se vingou dos seus... Esse é o evangelho maldito que Paulo falou. Porque este Cristo, que representa o poder de Deus, é um poder. E é um poder superior ao de César. Isso que a gente não entende. A gente tenta abarcar esses poderes do mundo como se nós precisássemos dele. Mas o poder de Cristo é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o verdadeiro poder. Né? Este Cristo todo-poderoso que se fez carne enfrenta César sem cair nas tralhas e nas malhas de César. Ele leva César ao extremo de atentar contra a vida dele. E mesmo assim ele não cede. Ou seja, Jesus foi ao fim de si mesmo, para nos libertar dos Césares. Dê a ele o nome que der. Agora, é uma conversão profunda, porque todos nós somos Césares. Por que o César grandão lá de cima tem que nos governar com terror? Que nós o imitamos. Porque todos nós somos um Cesarinho, um faraózinho. Né? Todos nós queremos matar o próximo da fila para subir lá. Né? Queremos puxar o tapete de um pastor para tomar o lugar dele, porque nós queremos uma igreja maior, que paga mais e etc. É isso que é. O Cristo nos chama todos a sermos servos de Yahvé. Faz até curso como encher a igreja, né? Só mais 2 comentários, daí você não precisa comentar porque você está atrasado. Isso. Né? Sobre a estrutura, o Israel de Oliveira, sobre a estrutura de poder como dominação, é preciso lembrar que trata-se de uma estrutura psicológica também, revelando uma identificação do sujeito com aquilo que são seus significantes.
Ótimo. Exatamente, a questão da identificação. Exato, tá dentro, né? Tá dentro. Exato. É o mundo que nós criamos, né? A Tatiana, mas se a igreja que tem que denunciar está mais aliada do que propriamente oposta a esse poder que mata, oprime, rouba e se igualando a ela, vejo que a igreja perdeu o seu poder de profeta por almejar o que os impérios têm. Em termos coletivos, perdeu. É claro que Deus tem aí os seus 7.000, né? 7.000 vezes milhões que não se dobram. Mas, de maneira geral, pagam o preço, apanham, são demitidos, cancelados, excomungados, assediados, destruídos, demitidos das né? faculdades. Mas pagam o preço, né? Então, seguir Jesus é isso. Paulo fala, quem quiser viver piedosamente padecerá perseguição, né? A igreja não é perseguida porque como que ela vai ser perseguida, né? E ainda reclama de cristofobia, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor do Cristo. O comentário sensacional do Bebeto que diz assim, super bem colocado. Sim. Não é por acaso que o Novo Testamento termina com Jesus fora da igreja. Eis que sou a porta e bato. Exato. Tem que rir, né? Gente, muito rapidamente sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem está presente nos evangelhos. Significa dizer que é o título mais usado por Jesus e apenas por Jesus. Então, esse é um dado importante. Talvez você leia a Bíblia e tal e não percebe isso. Eu não tenho aqui quantas vezes tem, mas digamos assim, de 100 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, 98 está no Evangelho. Talvez ocorre uma em Atos, alguma coisa assim, mas é muito raro. Então, de 100 vezes que ela aparece, 98 está no Evangelho e principalmente na boca de Jesus. O que nós podemos concluir disso? É um título, Jesus se refere a si mesmo como Filho do Homem, né? Inclusive falando na terceira pessoa, né? Ele mesmo falando, ele poderia dizer, eu vim. Ele fala, o Filho do Homem veio. Então ele é um título preferencial de Jesus, é usado apenas por Jesus em relação a si mesmo e nunca é usado por outros em relação a Jesus. Então você pode ver pessoas falando assim, Jesus o Cristo, Jesus Messias, Jesus filho de Davi, filho de Deus, mas você nunca vai ver alguém falando assim, Filho do Homem, tem misericórdia de mim, Filho do Homem, olha, nunca. Então, é uma expressão que está apenas na boca de Jesus, que Jesus prefere e que ele usa a si mesmo. Por que é que não está fora dos evangelhos? Porque a igreja, desde o Pentecostes, Pedro, Paulo, Tiago, João, toda a turma de Atos para frente, né, até o Apocalipse, não vão se referir a Jesus como Filho do Homem. Portanto, Filho do Homem é uma expressão exclusiva de Jesus Cristo e autoidentificação, estou na página 4, autoidentificação de Jesus Cristo. Portanto, só ele usou, ninguém mais, nem em relação a ele mesmo. Então, esse é um dado que eu preciso falar, porque normalmente as pessoas não percebem. Este título está no Velho Testamento. E esse é um dado importante também que é difícil perceber. E ele tem 3 significados no Antigo Testamento. Primeiro, ele é sinônimo de homem. Então você fala assim, por exemplo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Homem e filho do homem aí é a mesma coisa. Então ele poderia ter falado, Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Por quê? Porque mentir e se arrepender são coisas dos humanos, né? Não é coisa de Deus. Então, homem e filho do homem aí é uma expressão que se refere ao ser humano, ao humano. Então, ser filho do homem é ser humano. Nesse sentido, Jesus se refere a si como um filho da humanidade. Eu sou um dos homens. Eu nasci de mãe humana, né? E tenho um pai humano. É adotivo, mas é meu pai. É um humano, né? E se pode falar Jesus, filho de José, Jesus, filho de Maria. Portanto, é um humano como eu e você, né? Segundo significado, vai aparecer de modo muito exclusivo
e não muito claro em Ezequiel, o profeta, como vocativo. Então, em Ezequiel, me parece que umas 100 vezes, ou quase 100 vezes, 90 e tantas vezes, eu não me lembro agora exatamente, mas quase 100 vezes, Deus chama o profeta, e isso só acontece com Ezequiel, filho do homem. Então, Deus vai dizer para ele, porque ele é um profeta, ele ouve a voz de Deus, a voz de Yahvé. Então, Deus vai dizer para ele, filho do homem, levanta-te e eu te darei uma tarefa. Filho do homem, vai ter com a casa de Israel, vai ter com o sacerdote. Olha, filho do homem, o que eles estão fazendo. E depois eles vêm me buscar. Eu não os aceito, Aquelas palavras de Ezequiel. Não é muito claro porque esta titulação, esta expressão, ainda não vou chamar de título, né? Mas ele começa a assumir as funções de um título. Por quê? Porque é a maneira como Deus evoca o profeta, é um vocativo. Né? Não é Ezequiel que fala, eu sou o filho do homem que Deus chamou. Não, é Deus que chama esse filho do homem. E de modo muito interessante, fala, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. De certa forma, é uma maneira de Deus dignificar o ser humano. Ou seja, se Deus se reporta a um filho da humanidade, então o filho da humanidade e a humanidade estão em pé diante do seu Deus. E Ezequiel é o único profeta que Deus diz. O único profeta que usa esta expressão. Então eu estou dizendo que a palavra, a expressão filho do homem, tem 3 fontes no Antigo Testamento. A primeira foi símbolo da humanidade. Filho do homem no sentido de que filho de cachorro é cachorrinho, filho de gato é gatinho, filho de homem é hominho. É filho de homem, né? É filhote de humano, mais ou menos isso. Segunda acepção é esse vocativo que aparece apenas em Ezequiel, 90 e tantas vezes lá, 94 vezes, por aí, tá? Em terceiro lugar, e agora prestem muita atenção, está em Daniel capítulo 7, e você deve ler todo este capítulo. Eu estudei esse capítulo no curso de Apocalipse Pé no Chão, no ano passado, e ele é muito importante, porque aqui Daniel tem uma visão, e eu convido você a ler esse capítulo depois, né? Daniel tem uma visão, vou resumir, em que ele, vivendo dentro de um império, né, Império Babilônico, Medo-Persa, né? Daniel vivendo dentro de um império, sendo profeta, portanto, sendo um crítico do poder imperial, né? Ele afronta, entre aspas, o próprio Nabucodonosor, né? Dizendo, há um Deus acima, né? Há um Deus acima de você, seu cabeção, né? Você é um cabeça de ouro, mas você vai cair, cara. Né? E há um Deus acima de você. Ele desenvolve uma contundente crítica contra os impérios. E no capítulo 7 ele vê os impérios como sendo bestas feras. Então ele vê lá, eu não vou citar aqui, mas são 4 animais ferozes. Um é um leopardo, o outro é um leão, o outro é um não sei o que, um urso, né? Acho que esses são os animais ferozes que o povo da Bíblia conhece. Um leopardo, um urso, um leão. E todos eles são vorazes, são poderosos para devorar. As palavras usadas para eles são pisar, devorar, dominar. E o último desses impérios, ele é tão terrível que Daniel fica em pânico, porque ele fala, ele não consegue dar nome a esse animal. Ele fala, ele é terrível, espantoso, muito forte, devora e faz em pedaços e pisa aos pés o que sobra. Parece o capitalismo, né? Que queima o excedente de produção para não dar, né, aos homens. É capaz de queimar estoques de café,
queimar produtos e tal, né? Não sei por que me fez lembrar. De qualquer forma, é uma crítica contundente aos poderes humanos. Aquilo que nós estudamos na história, né, lá no ensino médio, né, como as civilizações antigas, o Egito, a Grécia, a Babilônia e Roma e tal, não sei o quê. O judeuzinho, né, que tem a tradição da legalidade, a tradição da dignidade humana, que vê o ser humano como imagem e semelhança de Deus, que não dobra seu pescoço diante da estátua de Nabucodonosor, dizendo: nós cumprimos as leis, mas esta não. Faça você o que quiser, não nos dobraremos. Este judeuzinho vê estes poderes como monstros. E eu amo esta crítica que a Bíblia faz aos poderes. Aquilo que a sociedade conhece como época de ouro, período clássico, o povo de Israel fala assim: é um leopardo violento. E outra coisa, vai piorando. Nós achamos que estamos caminhando para o alvorecer da humanidade, para uma plena democracia, para uma utopia na Terra. Mas os profetas diziam para nós, desde 500 a 600 antes de Cristo, vai piorar muito. Os mecanismos de dominação se tornarão cada vez mais sofisticados e vai dominar tudo que existe ao ponto de devorar, triturar, pisar e ainda destruir o que sobra. Qualquer semelhança com a atualidade e com o que está no horizonte da humanidade, as necropolíticas, né, não são mera coincidência. Os profetas já haviam pensado nisso. Mas eles não veem apenas isso. No versículo 13, e a partir do versículo 13, quando Daniel está em pânico com a sua visão, né, sonho, visão, provavelmente está arrancando o lençol da cama, caindo da cama desesperado e não acorda, ele vê uma visão no céu. O céu se abre. E ele vê tronos. E ele vê um filho do homem que desce para assumir o poder. Sem força, sem violência. Porque para vencer o urso precisou um leopardo. Para vencer o leopardo precisou um leão. Para vencer o leão precisou um monstro que não tem nem nome. E Daniel pensava, qual poder vai destruir esta besta fera? E ele vê, vou até ler o versículo, né? Porque é tão chocante esta expressão. Quanto ao versículo 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, dirigiu-se a Deus, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que todos os povos, nações, homens, de todas as línguas, o servissem. Servissem. Depois leiam o resto do texto. Porque no lugar do Filho do Homem vai entrar um coletivo chamado Santos do Altíssimo. Onde é que está? No versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de autoridade em autoridade. Significa dizer, meus irmãos, que o profeta previu que a única forma de interromper esta escalada de violência e poder seria a manifestação de um humano. Esse humano aqui está no céu. Como esse humano foi parar no céu? O Evangelho que vai nos dizer. Né? O Evangelho que vai nos dizer. Quando Jesus Cristo fala, o Filho do Homem
não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em favor de muitos, para a remissão de muitos. Ele está unindo, costurando, convergindo em si o servo e o filho do homem. Significa dizer que o filho do homem, antes de aparecer diante do trono de Deus, assumiu a servitude. E com a servitude implodiu o poder das bestas, o poder das feras. Desmascara os poderes humanos. Porque todos eles são como monstros que devoram e pisam. Todo sistema de poder, em algum lugar, está moendo carne humana para que nós possamos existir como sociedade. E esta escalada não vai parar, a menos que um humano, um filho de homem, compareça diante de Deus para receber um novo tipo de poder. E a todos que aceitarem esse tipo de poder, todos os povos, nações e homens de todas as línguas se voltarão para este humano e o adorarão e o servirão. Por quê? Porque primeiro ele assumiu o serviço de Deus, a obra de Deus. Então, como esse humano foi parar lá diante de Deus? Ele foi parar diante de Deus porque ele nasceu entre nós. E por nós destruiu os poderes. E por nós conquistou um novo reino. Então, todas as vezes que Jesus falar o Filho do Homem vai, o Filho do Homem veio, o Filho do Homem, eles matarão o Filho do Homem, a cabeça dos judeus estão assim, né? Eles estão tentando, peraí, se é Filho do Homem é glorioso. Se é servo, aí nós não sabemos o que vai acontecer com ele. Mas agora Jesus costura isso. O Filho do Homem não veio para ser servido. Os apóstolos estariam dispostos a servi-lo. Claro, porque se Jesus assume a glória do Filho do Homem, ele vai distribuir a glória para nós. E quem é que vai assentar na direita, na esquerda? Quem vai assumir esta pirâmide do poder para impor o domínio sobre esses pagãos miseráveis? E descrentes, não evangélicos, espíritas, macumbeiros, muçulmanos, né? Janela 1040. Nós, né, irmão? Jesus fala, não. O Filho do Homem vai nos dar um novo caminho. E este novo caminho trará à humanidade a libertação. Quando Jesus está sendo julgado, porque blasfemou, dizendo, você é o Filho de Deus? Leiam lá depois, nos relatos da paixão em Mateus 27, por aí. O sacerdote fala, você é o Filho de Deus? Tentando fazer Jesus se autodenunciar. Jesus fala, você o disse. E digo mais, a partir de agora você verá o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. O sacerdote rasga a roupa, dizendo, blasfemou, blasfemou, blasfemou. O sacerdote entendeu. Nós não entendemos por que o sacerdote ficou tão apavorado com o título. Mas o sacerdote entendeu e rasga a roupa e digo, matem esse homem, porque ele blasfemou. E ao ser morto, Jesus salvou a humanidade dos poderes. Porque agora os poderes não podem mais nos ameaçar. Os poderes não podem mais nos coagir. Porque nós não temos mais medo dos seus instrumentos de matar.
Por isso a igreja se tornou um novo poder. O poder do Filho do Homem. O poder do humano. O poder do humano chamado a ser imagem e semelhança de Deus. Jesus morreu por isso, para nos libertar dos poderes e para que cada um de nós possa ser transformado à imagem dele. Romanos 8, 29. Ele nos chamou para que nós nos conformemos à imagem dele. Não se conformem mais a este mundo. E nós achamos que não vê televisão, não vai no cinema, não bota roupa, não corta cabelo, não sei o quê. Paulo está dizendo, não se conformem a esse mundo tem uma forma. A forma deste mundo é violenta. Não se conformem com isso. Conforme-se à imagem do seu filho. Agora, eu não sei se a igreja está disposta, né? Eu não sei se nós estamos dispostos, né? A adotarmos o caminho de Jesus, que paradoxalmente é o caminho que salva. Nas próximas aulas eu quero mostrar para vocês o poder desta servitude. Como que Jesus, com os seus gestos humanos e humanizantes, vai destruindo e causando pavor nos poderes, né? Porque os poderes, na verdade, são violentos porque são fracos. Eles nos ameaçam porque são fracos, né? Veja aí agora o presidente tentando se blindar de todo jeito, porque tem medo. Eles têm medo. E Jesus Cristo nos liberta do medo, para que nós nos reconciliemos com esta nova humanidade. Eis que tudo se fez novo. Então nós temos que constituir relações novas, valores novos. Nossas igrejas devem ser uma amostrinha das novas relações humanas. As nossas igrejas devem ser onde as novas relações governam. Aí nós estamos em nome de Cristo. Ontem na nossa reunião nós falamos isso, né? Tentando imitar Jesus, tentando nos reunir como Jesus, nós falamos isso. Jesus não é apenas um nome, né? Jesus invoca um caminho. E é esse caminho que nós queremos descobrir, né? Nós o perdemos, em muitos sentidos nós o perdemos. Nós nem sabemos mais como é ser cristão. Estamos todos aqui nesse esforço de pedir a Deus, mostra-nos de novo o caminho. Acho que nós o perdemos. Acho que nós pensamos e quando nós vemos, nós estamos do lado dos Césares, dos faraós, dos poderosos, disputando cargos, disputando títulos, pisando, queimando e destruindo, né? Então nós precisamos de novo desse rosto humano de Cristo, para que nós nos identifiquemos com ele. E isso toca inequivocamente a questão do poder. Por isso esse curso se chama Jesus e a Política. Porque é uma nova política. É uma nova política. Sim. O Elton fez um comentário interessante. Ele diz, no meu entendimento, toda a neurose das igrejas em querer tutelar o Estado, dominar os ministérios, padronizar famílias, proibir a legalização do aborto, etc., tem relação com uma questão fundamental: incapacidade de dar testemunho do Evangelho. Ou seja, se a sociedade, o Estado e as leis são contrários ao que prega o Evangelho, ou ao que alguns cristãos entendem por Evangelho, eles são capazes de defender o que pensam e convencer as pessoas. Se precisam dominar o Estado, é porque são incapazes de defender em que acreditam. Exatamente. Bem colocado. É uma autodenúncia, né? Autodenúncia. É um auto-julgamento que a igreja está fazendo. Muito bom. Faz todo sentido. O Israel diz assim, nossa, isso sobre o domínio do Cristo é algo que você pode nascer sabendo, mas se emociona cada vez que ouve uma descrição incrível como essa. Exatamente. Nosso coração se aquece, né?
aí eu também, né? Eu concordo com você, Israel, né, que falou? Israel. Concordo. De fato, emociona, comove, a gente sente aquele quentinho no coração de novo, pensando, então Jesus abriu de fato um novo caminho, né? Então não é apenas uma religião que eu tenho que cumprir preceitos, né? É um novo modo de me pôr no mundo, um novo modo de agir, de existir, de se relacionar no mundo, né? Do qual a igreja é o coletivo, né? Eu queria fazer uma pequena nota aqui. Lembrem vocês que havia dúvidas sobre se o servo de Yahvé era um homem ou um povo. Lembra disso? Ficou claro? Lá, quando Isaías falou, eles não sabiam se o servo de Yahvé ia ser um indivíduo ou um povo. Jesus Cristo tem a resposta. É um homem e um povo. Eu amei descobrir isso. Jesus Cristo nos deu a resposta. É um homem e um povo. Nós somos o povo servo de Yahvé. Os cristãos são luz do mundo se brilharem contra esse estado de coisas. E serão sal do mundo no sentido de impedir a decadência das estruturas de poder pela violência, se elas demonstrarem uma sociedade alternativa que o mundo deseja, mas não consegue erguer, porque não tem o germen original. Nós o temos. Quando a Bíblia fala que Cristo é o novo homem, nova criatura, novo caminho, vinho novo, esse novo é novo mesmo. Porque as sociedades humanas não foram capazes de erigir um sistema justo. Até as tribos mais primitivas têm que sacrificar alguém. Seja a mulher, a virgem, sei lá, eles têm que sacrificar alguém. O Cristo nos dá um elemento novo, um ponto de partida, que nos corta desse sistema, mas ao mesmo tempo nos liberta dele. Mas Jesus Cristo assumiu o risco. Ele creu neste projeto. A pergunta é, né, pensando aí no que o Elton falou, no que o Israel falou, a pergunta é, cremos no projeto de Jesus Cristo? Acreditamos, né, como esse cara que falou para você, acreditamos mesmo, como o Ariovaldo Ramos também fala, né, que a igreja não precisa da tutela do Estado? Acreditamos mesmo que o caminho de Jesus é tão vitorioso, tão superior aos esquemas do Estado, que nós não precisamos de proteção do Estado? Que nós não precisamos de bancada evangélica, não precisamos de uma constituição evangélica, nós não precisamos destas coisas? Se nós acreditarmos nisso, nós temos chance. Né? Por isso, o Bebeto falou lá do Apocalipse, né? Por isso, no Apocalipse, né, na boca do leão, do monstro, Jesus pode falar ao seu povo, sejam fiéis, sejam fiéis. O que eles podem fazer contra vocês? Matá-los? Grande coisa. Eu estive morto e eis que vivo. Sim. O Bebeto comentou também que a igreja está abastada e rica, que não precisa de Jesus. Pode manter do lado de fora. Isso, exatamente. Jesus incomodaria. Incomoda, Jesus incomodaria. Exatamente. O Forlan Freitas diz, reflexão brilhante. A ânsia por poder cegou grande parte dos líderes evangélicos. É verdade. E a Tatiana diz assim, amo Romanos 12, 1 e 2, não quero me conformar com esse sistema, nunca. Só que eles citam, os fundamentalistas citam esse versículo. Não como se estivessem fora do sistema. Só que hoje não é mais não ir no cinema, igual você falou, eu acho que já mudou. Hoje é não ser comunista. Exatamente. Segunda definição que eles dão. Segunda definição de comunismo deles. Se você fala de Atos 2, eles desconversam. Eu já tentei isso. Não foi regra de urgência, aquilo que eu falei na aula passada. Serviu só para aquele tempo, hoje não, seria loucura, né? E tal. O que convém quem vai nos proteger, né? Como dizem aí os pastores da televisão, né? Aqui é o mundo, meu irmão, né?
Aqui é um mundo. O Forlan diz assim ainda, cegos no exercício do poder guiando multidões subjugadas, daí o desprezo pelo conhecimento. O Daniel falou aqui, né? Os poderes são monstruosos. E Jesus vai nos mostrar que mais do que monstruosos, eles são energizados por Satã. Quando eu falar na próxima aula sobre a tentação de Jesus tem que ser entendida nessa perspectiva. De que ao dizer, vai-te Satanás, o Senhor te repreenda, somente a Deus prestarei culto, ali tem um confronto de poderes. Né? Bom. O Israel diz ainda, Jesus abriu um novo caminho com um novo imaginário produzido a partir de novos significantes celestiais. A significação do celestial em nós. Novo significado, nova imagem, novo homem, novo Adão, né? Novo Adão, nova humanidade. Não deveria ser novo para nós, né? Bom, meus irmãos, terminei aqui. Estamos trabalhando o conceito de poder e servitude. Nas próximas aulas eu vou continuar ainda argumentando sobre isso, porque nós temos que estabelecer esse ponto de partida para então analisarmos as palavras de Jesus. Uma boa semana para todos, nos vemos na sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, gente, valeu. Beijão, bom domingo.